Olá a todos! Na nossa aula de hoje, iremos fazer a correção de nossa atividade que nós temos aqui no livro de atividades, as páginas 18, 19 e 20, as questões do 1 ao 6. Esse exercício, lembrando, é um exercício que é parte da revisão do capítulo 6, energia térmica, que é justamente o conteúdo que nós estamos vendo agora, no final do terceiro bimestre. Então, espero que você já tenha realizado a resolução de sua atividade, já tenha enviado lá para o Google Classroom. Lembrando que é sempre necessário que você faça a resolução de suas atividades e também envie elas com o seu nome para que assim eu possa lhe identificar. Então, no nosso livro de atividades, na página 18, 19 e 20, nós temos as questões do 1 ao 6. Então, vamos lá. Temos página 18, 19 e 20, questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Temperatura e calor, que é justamente dentro do capítulo 6, energia térmica, que será justamente a nossa revisão aqui no nosso exercício do livro de atividades referente à nossa aula de segunda-feira. Então vamos lá. Temperatura e calor é justamente o tema dessa primeira parte de nossa revisão. Temos o seguinte: o aparelho da imagem abaixo é chamado de termoscópio. Ele possibilita comparar a temperatura entre dois objetos e identificar qual é mais quente. Seu funcionamento é baseado na capacidade que o ar tem de ser comprimido. Quando o líquido dentro do termoscópio é aquecido, ele se expande e o comprimento do ar e comprime o ar em seu interior. Então, nós temos aqui essas duas imagens que mostram justamente esses dois aparelhinhos aqui, chamados de termoscópio. Então, à medida que o calor da mão do indivíduo passa para o ar que está dentro dessa ampola, ele vai ser comprimido ou ele vai então se estender, vai se distender, ocupando mais ou menos espaço, fazendo assim com que esse líquido ele acabe se movimentando dentro dessa ampola. Então vejamos. Considere que as duas crianças, considere que duas crianças seguram os termoscópios idênticos em suas mãos. Sobre este equipamento é levado em consideração a figura. Responda às questões a seguir. Então, nós temos aqui dois termoscópios que são perfeitamente iguais. A única diferença seria a coloração do líquido para nós nos referirmos à primeira criança e à segunda criança. Então, temos assim. Letra A. Qual das mãos está mais quente? Justifique sua resposta. Então, como nós podemos observar aqui a figura, nós podemos dizer que a mão que segura o termoscópio amarelo está mais quente, pois a altura atingida pelo líquido é maior. Ou seja, quanto mais quente vai se tornar o líquido, com mais força ele sobe e com mais força ele vai comprimir o ar que está aqui na parte superior. Então, nós podemos dizer que a pessoa que está segurando o termoscópio com a coloração de líquido amarela está com a coloração bem mais quente, fazendo assim com que o líquido se desloque para a parte mais alta com mais velocidade e assim acabe comprimindo o ar que se encontra na parte superior. A letra B temos o seguinte: porque o termoscópio serve apenas para comparar temperaturas e não para medi-las. Porque o termoscópio não apresenta graduação, ou seja, aqui nós não podemos dizer que está a 2, 3, 10, 50, 60 graus, certo? Aqui ele não tem uma graduação, não é como o termômetro, que o termômetro nós temos aquela escala, temos a graduação. Já aqui não, eles são aparelhos que servem simplesmente para que nós saibamos se um corpo está mais quente ou mais frio, mas não é possível dizer qual é a temperatura presente nessas duas situações. Só que uma é maior ou menor que a outra. O número 2, então vamos para ele, não é? Temos assim: assinale as alternativas em que as palavras temperatura e calor foram utilizadas corretamente no contexto científico. Então, nós temos que assinalar aquelas que elas estão cientificamente corretas. Então, letra A, nós temos o seguinte:
aquela reação inusitada foi no calor do momento. Nós podemos dizer que, ao pé da ciência, aos olhos da ciência, essa afirmação é incorreta. Nessa frase, a palavra calor é utilizada como sinônimo de intensidade, ou seja, a pessoa fez uma coisa de uma hora para outra, certo? Diante de uma determinada situação. Então, ela é usada no sentido figurativo e não no sentido real, aos olhos da ciência. O número 2, o dia estar quente, por isso estou com calor. Também é incorreto, nós bem sabemos disso, né? Aos olhos da ciência é incorreto porque um corpo não pode possuir calor. Ele tem temperatura e transfere calor. Ou seja, ele está constantemente ganhando ou perdendo calor, que isso está ligado justamente ao movimento realizado pelas moléculas que compõem sua matéria, que é aí o que nós chamamos então de temperatura. Então, número 3, temos o seguinte: quando segurei o gelo na mão e ele foi derretendo, transferi calor da minha mão para o gelo. Isso é correto afirmar? Sim. O calor é transferido naturalmente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, certo? E nós sabemos que isso é real, isso é verdadeiro. O calor sempre flui da onde está mais quente para onde está menos quente. Número 4, a temperatura deste refrigerante é de 5 graus Celsius. Isso é correto. A temperatura pode ser medida em graus Celsius, também pode ser medida em graus Fahrenheit, e também nós podemos usar a escala Celsius para medir, mas no caso usamos no nosso dia a dia bem mais a escala Celsius. O número 5, medir a minha temperatura com um termômetro. Isso é correto? Sim. O termômetro é um instrumento utilizado para medir a temperatura uma vez que ele é graduado, ou seja, ele possui uma escala termométrica. Então, é verdade somente a número 3, a número 4 e a número 5. Então, aqui na nossa questão de número 3, nós temos o seguinte: o trecho a seguir foi retirado da revista Saúde e Pesquisa. Neste texto foi pesquisa. Dois pesquisadores escrevem sobre a reação do corpo quando exposta a altas temperaturas. Quando o corpo produz calor excessivo durante exercícios intensos, a temperatura eh, re- re- pode aumentar eh, temporariamente para 38,3 a 40 graus Celsius. Sobre estas condições, o organismo pode sofrer alterações fisiológicas que, em determinados casos, causam sérios danos à saúde. Então, como nós bem sabemos, como nós podemos bem ver aqui, que em determinadas situações foi comprovado um aumento da temperatura retal, chegando a 38,3 até 40 graus Celsius, e isso durante a pesquisa, durante sua investigação, eles perceberam que isso pode trazer sérios danos à saúde. Então vejamos, a foto a seguir foi tirada utilizando uma câmera sensível ao calor. As regiões mais avermelhadas apresentam maior temperatura do que as regiões azuladas. Com base na imagem, no texto e nos seus conhecimentos sobre termografia, explique qual região do corpo do atleta está mais sujeita à diminuição de rendimento durante a prática do esporte. Então, como nós podemos observar aqui, nós temos regiões mais quentes e mais frias no corpo do indivíduo. Como nós bem sabemos, o evento ou a elevação abrupta de uma determinada região do corpo pode fazer com que essa região ela pare de funcionar perfeitamente e assim diminua o seu rendimento, coisa que para um atleta é muito sério, né? Porque como nós bem sabemos, um atleta ele tem que estar seu corpo funcionando a 100% para que assim ele tenha um rendimento considerável e assim consiga executar todos os exercícios, todas as funções que se espera para que assim ele tenha uma boa performance durante a sua atividade e assim consiga, por exemplo, ganhar uma determinada competição. Então, nós podemos dizer, a partir da análise dessa imagem, que as regiões do crânio, braços e pernas podem ter rendimento diminuído devido à temperatura elevada. Como nós podemos observar,
A região aqui da cabeça, ou do pescoço, os braços do indivíduo e também as pernas é aonde está mais escuro, mais avermelhado. Isso significa que essas regiões estão com uma temperatura mais alta. E como nós bem sabemos, quanto maior é a temperatura, menor será o rendimento, ou seja, a potência de realização de um trabalho dessas regiões, fazendo assim com que esse indivíduo ele comece a perder qualidade durante a sua atividade física. Então vamos para a nossa questão de número 4. Leia atentamente o texto a seguir. Mas o que é a sensação térmica e como ela é calculada? Então, o que seria essa sensação térmica? É a diferença entre o aparelho, é a diferença que o aparelho registra e que o corpo humano de fato sente nas condições de um lugar em um determinado momento. Para calculá-la, usamos uma tabela que leva em conta algumas variáveis como a temperatura e a intensidade do vento. No caso de temperaturas mais frias, como diz Manuel Rangel, do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Então, com base nessas informações e em seus conhecimentos, marque V para as afirmativas verdadeiras, que julgar verdadeira, e F para as afirmativas, que julgar falsa, não é isso? Então, letra A, temos o seguinte: em um local com temperatura alta, a umidade elevada nos dá a sensação de que a temperatura é mais baixa. Então, isso é falso, não é? A umidade reduz a evaporação do suor e causa a sensação de abafamento, que é justamente quando nós estamos na região de praia, por exemplo, que nós percebemos que tem aquele abafado, que está muito quente. Por que aquela sensação? Justamente pela alta umidade na atmosfera. Então, a alta umidade na atmosfera não deixa ela mais fria, não deixa uma sensação fria, pelo contrário, deixa uma sensação mais quente, abafada, não é? Letra B. Em um local com temperatura baixa, os ventos fortes nos dão a sensação de que a temperatura é mais baixa. Isso é verdade. Quanto mais rápido o vento se desloca, mais calor ele rouba do nosso corpo, fazendo assim com que nós tenhamos uma maior sensação de frio. Então a letra B é verdadeira, sim. Letra C. Duas pessoas em um mesmo local têm a mesma sensação térmica. Isso é falso, não é? A letra C é falsa. A sensação térmica das pessoas depende de diversos fatores como o metabolismo, doenças, e a ambientação e etc. Duas pessoas em um mesmo local, uma pode estar com muito frio e a outra pode não estar sentindo frio. Isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Letra D. Em um mesmo ambiente, uma pessoa com taxa de gordura maior perde mais calor do que uma com taxa de gordura menor. Isso é falso, não é? A letra D é falsa. Pessoas com um excesso de gordura, elas tendem a ter mais dificuldade em perder calor. Já pessoas com pouca gordura, elas têm mais facilidade em perder calor. Por isso que pessoas gordas, pessoas obesas, elas sentem mais calor, justamente por isso, porque a gordura ela age como se fosse um isolante térmico, dificultando com que o indivíduo perca calor, logo ele vai sentir um excesso de calor e assim vai sentir, certo, com que está mais quente. Então, a letra D é falsa. Então, nós podemos concluir que A é falso, B é verdadeiro, C é falso e a letra D é falsa também. Então, essa é a ordem: falso, verdadeiro, falso e falso. Então, vamos para a nossa próxima questão. Temos o seguinte: cotidianamente, o termo calor é usado como sinônimo de temperatura. Nas ciências, porém, ele tem outro emprego. A criptograma a seguir contém uma frase que explica como esse termo é utilizado no contexto científico. Cada letra representa um número correspondente. Por exemplo, a letra A corresponde ao número 10. Para completar a frase, descubra a que letra corresponde cada número. Em seguida, escrevam no criptograma. Então, nós temos o seguinte aqui. Nós temos A, 10, B, 18 e assim consecutivamente. E fica E, 25, F, 9, I é o 8, N é o 6, Q é o 16, T é 1, U é 20. Então, nós temos o seguinte.
nós temos 24, 8, 9 e 25. Então, nós podemos dizer que, diferentemente, certo? Como nós temos aqui, ó, seguindo a ordem aqui, o número 8 é o I, diferentemente, seria essa palavra, do cotidiano em ciências, calor é um termo que indica a passagem de energia de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Então, é justamente essa a frase que nós temos se nós substituirmos aqui cada número pela sua letra respectiva. Justamente, cotidianamente, em ciências, o calor é um termo que indica a passagem de energia de um corpo mais quente para um corpo mais frio. E é justamente esse o conceito que nós temos de calor. É justamente a transferência de calor de um ponto quente para um ponto mais frio. O calor é sempre a energia térmica que está em trânsito, ou seja, se movimentando de um local para outro. Então, é justamente essa frase, como nós podemos bem ver aqui, diferentemente do cotidiano em ciências, calor é um termo que indica a passagem de energia de um corpo mais quente para um corpo mais frio. É justamente isso, como nós podemos bem observar. E aqui nós temos a nossa última questão, que é justamente a questão de número 6, perdão. Então temos o seguinte: explique a diferença entre calor, temperatura e sensação térmica. Calor nós acabamos de ver, não é? Então vamos rever calor, vamos explicar temperatura e também sensação térmica. Calor é a energia térmica em trânsito. Temperatura está relacionada com a agitação média das moléculas de um corpo, certo? Ou seja, quanto mais rápido as moléculas se mexem, maior é a temperatura, maior é a quantidade de energia térmica que elas possuem. Já a sensação térmica está relacionada com a maneira que cada pessoa percebe a temperatura, ou seja, é aquela percepção individual que cada um de nós vamos ter, porque diante de uma mesma situação, você pode estar com muito frio e a outra pessoa pode dizer: "Ah, não estou com frio, está uma temperatura agradável". Ou seja, a sensação térmica, ela vai variar de uma pessoa para outra porque está ligada diretamente às condições fisiológicas de cada indivíduo. Então, esse é o conceito de calor, que é a energia térmica em trânsito, o conceito de temperatura, que é o grau de agitação de movimento das moléculas que compõem um determinado corpo, e a sensação térmica, que é justamente a sensação que cada indivíduo tem da temperatura do ambiente no qual está, que vai variar de uma pessoa para outra, como nós bem sabemos. Então, vamos finalizando nossas correções de hoje por aqui. Espero que todos estejam bem. Até a nossa próxima aula, lembrando que sempre ao enviar as atividades, enviar com o seu nome completo, para que assim eu possa saber quem está realizando todas as atividades. Então, espero que todos estejam bem. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula, que será justamente uma continuação de nossa revisão. Então, até lá.